Bem-vinda ao Além da Pele. Eu sou Juliana Salgado, dermatologista, e nesse podcast conversamos sobre a beleza para além da pele. Histórias, emoções, escolhas que marcam quem somos. Neste mês das mães, nós abrimos espaço para falar sobre um tema que toca muitas mulheres, o sonho da maternidade. Como lidar com o tempo biológico, como lidar com o corpo que espera e o coração que nem sempre encontra respostas? Hoje o episódio está muito especial. Eu estou aqui com duas pessoas que eu admiro profundamente, não só pelo profissionalismo, mas por quem são. A primeira é uma companheira de jornada, uma amiga muito querida, uma profissional extremamente competente, que eu admiro muito, pela coragem e pela escuta profunda que tem. Ela é psicóloga, psicanalista e alguém que entende de alma feminina como poucas pessoas. Valéria Teixeira, que além de mãe, além de mulher, é mãe e avó, acreditem se quiser. E eu estou aqui também ao lado dela, né, com a Natália, sua filha, que é médica ginecologista, expert em reprodução humana, trabalha com fertilidade, né, Natália? Isso. É CEO da Perpétua Reprodução Humana. E eu tenho a honra aqui de recebê-la. A Natália é daquelas médicas que, além de ciência, né, além da expertise profissional, ela escuta, ela tem um atendimento com o coração, né? Eu acho que isso a gente não aprende, né, na faculdade. Eu acho que isso a gente herda, né? E a gente desenvolve com sensibilidade. Então, Natália, eu acho que esse é um grande diferencial e um dos motivos pelos quais eu te admiro e eu acho que é um fator, né, desse sucesso que você tem. Obrigada. Tá bom? Primeiro que eu queria muito agradecer o convite de estar aqui. É uma honra para nós participar aí do nosso primeiro episódio, né, que seja aí um podcast de muito sucesso, porque você é uma pessoa que mora no coração de todo mundo lá de casa, obrigada. que faz com que a gente fique esticada, não é mesmo? E elas quase não me dão trabalho. ela tem que ficar segurando a gente quer estar agulhada demais, ela dá uma segurada. Então, assim, a gente tem muito carinho por você, por toda a sua equipe, então realmente é um prazer estar aqui com você. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada eu. E eu fiquei sabendo hoje que é a primeira vez que eu estou trazendo a Valéria, né, para frente das câmeras. Essa aí não gosta, não. É verdade. Eu estou fazendo uma deferência enorme porque você é muito querida, é uma pessoa Valéria, que eu considero muito como minha amiga, que cuida da minha pele, das minhas rugas. Então lá. é um prazer e um convite especial para mim estar aqui com você. Obrigada hoje. de coração, viu, gente? Obrigada mesmo. Bom, juntas nós três vivemos a maternidade, com suas dificuldades, com suas belezas, né? Nem sempre a gente não pode romantizar, né? A maternidade nem sempre ela é fácil, né? Mas nós estamos aqui para falar também do sonho da maternidade, que nem sempre é possível. Sim. Né? Então, Natália, eu vou começar por você. O que você mais escuta de mulheres que precisam adiar esse sonho da maternidade? Como é que isso chega ao seu consultório, né? Eu acho que hoje em dia o adiamento da maternidade ele tem se tornado algo muito frequente, né? Primeiro porque as mulheres elas estão no mercado de trabalho, coisa que não era comum antigamente, então elas querem ainda um sucesso profissional antes de serem mães, elas buscam o parceiro ideal, que nem sempre encontram de maneira rápida, então esse adiamento muitas vezes ele é necessário. Só que o nosso ovário, ele não sabe disso, né? Ele não acompanhou os tempos modernos da mulher. Então isso acaba gerando uma certa frustração e angústia nessas pacientes, porque os óvulos acabam, os óvulos perdem a qualidade. Então, essas pacientes que precisam ou que querem adiar, elas chegam ao meu consultório exatamente pensando, eu posso perder esse tempo? Quanto tempo eu tenho? Né? Então, é uma angústia porque é algo que eu não sei quanto tempo ela tem. A gente consegue inferir de maneira indireta através de avaliação da reserva ovariana, de ultrassom, mas muitas vezes essas pacientes precisam recorrer a um tratamento de congelamento de óvulos para que elas consigam adiar essa maternidade com mais segurança.
Então, o adiamento da maternidade é uma realidade hoje, mas muitas mulheres precisam entender que o congelamento de ovos, ele não garante um filho. Então, eu vou ter um filho com esse óvulo que eu vou congelar? Eu não sei, é uma possibilidade. Então, essa insegurança de não saber o que vai acontecer, ele gera muita frustração. Então, a gente precisa trabalhar isso, né, com a paciente, entender as demandas, as angústias dela. Será que é o sonho da vida dela ser mãe? Será que esse adiamento vale a pena, já que o sonho dela é ser mãe? Então, essa angústia precisa ser trabalhada tanto em consultório, para ver as possibilidades, quanto no consultório da Valéria, né? Para ela poder tratar isso de maneira mais leve, não ficar um peso para essas pacientes. Eu acho que isso é tão engraçado e tão profundo, porque, assim, primeiro a gente tem que lidar com essa pergunta primeira, Valéria. Como é que chega no seu divã essa questão emocional da mulher que precisa adiar a maternidade, seja por motivos profissionais, todos esses motivos que a Natália nos trouxe. E depois, emendando já uma segunda pergunta, assim, quando decide, né, partir para um processo de fertilização, como é que isso afeta emocionalmente também a mulher? O desejo da maternidade, quando ele aparece, ele costuma ser avassalador. O adiamento da maternidade, ele gera uma dualidade na mulher. Ela quer investir em outras prioridades, na profissão, no trabalho, em viagens. A escolha do parceiro ideal faz muita diferença, porque hoje a liberdade sexual promove essa escolha do parceiro ideal. Então, quando elas chegam com o desejo da maternidade e algum obstáculo, sabe, está impedindo que isso se concretize, essa vulnerabilidade sentida nesse momento, ela coloca isso como um fracasso. E isso dificulta o falar desses afetos nesses tratamentos, porque forma um gatilho, uma brecha para a ansiedade, para o desgaste emocional. A maternidade, ela sempre foi colocada como um roteiro, um script na vida da mulher. Por mais que a mulher tenha evoluído após o 1960, a queima de sutiãs, a Revolução Feminina, ainda assim nós carregamos um peso de uma cobrança social, que é a maternidade. E a mulher traz isso também. Ela também se cobra, porque nós já somos condicionados a exercermos a maternidade desde que nós nascemos. Nós ganhamos boneca, colocamos para dormir, brinca de casinha, né? Então, ela já traz essa idealização que ela mesma se exige, ela mesma se cobra. É um script. É um script. Você definiu bem. E quando foge a esse script, Juliana, aí gera muito sofrimento. Porque lidar com a frustração é muito difícil. E existe uma cobrança social também, né, em relação à mulher. Então, a cobrança social, ela tá em todos os momentos, sim, né? Quando você tá numa idade, você não vai casar? Sim. Aí você casa, vai ter o primeiro filho e o Sim. segundo. Então, assim, eu falo que a sociedade, ela nunca tá satisfeita, Nunca, né? Nunca. E essa cobrança, ela gera mais frustração ainda nessas mulheres, né? Com certeza. Nossa, mas você vai adiar a maternidade? Você não vai querer ter filho, como se isso fosse um absurdo, né? Então, isso eu acho que gera ainda mais angústia nessa paciente. E a jornada reprodutiva, ela é uma jornada silenciosa e solitária. Porque quem está tentando não gosta de falar sobre isso. Não quer falar sobre isso. Por quê? Para ela, isso era um movimento natural na vida dela. Eu namorei, eu casei, então eu vou ter filho. E quando esse obstáculo aparece, ela fala, por que comigo? Parece que todas as mulheres estão engravidando à minha volta. Parece que eu só vejo mulheres grávidas e bebês no colo. E não acontece comigo. Aí a cobrança passa a ser dela, né? Passa a ser dela. E mesmo que... eu costumo dizer que a infertilidade não é da mulher. É do casal. Independente de se ela tem baixa reserva ovariana ou se ele tem uma má qualidade do sêmen, baixa motilidade... A infertilidade é do casal.
mas a mulher puxa isso para ela. Culturalmente também, né? Porque sou eu que não vou dar um filho. E existe uma diferença entre ser mãe e ter filhos. Com certeza. Né? Natália, e o que a ciência já proporciona para essas mulheres que tomam a decisão, que optam por ter filhos mais tarde ou que, né, precisam passar por algum tratamento por causa de infertilidade? O que de hoje a gente... Porque a genética, ela galopa, né? Sim. É uma coisa impressionante, assim. A medicina genética hoje, ela proporciona tratamentos e questões que a gente nem imagina. Sim. Eu falo que são 2 perfis diferentes de pacientes, né? Tem aquela que quer adiar ou precisa adiar, e ela vai se beneficiar muito do congelamento de óvulos. Por quê? Porque eu vou aspirar aqueles óvulos e congelar aqueles óvulos que ela já ia perder naquele mês. Então, a gente consegue proporcionar um plano B para essa paciente, vamos dizer assim, né? Então, se num futuro, na hora que ela decidir por ter filho, ela não conseguir, ou seus óvulos acabarem, ou tiver algum tipo de dificuldade, ela tem um plano B. Eu brinco que é igual um seguro de carro. Ela não vai ter a certeza absoluta de que será um filho, Sim. Mas assim, a gente já respira mais aliviada no Exatamente. porque assim, na UFA, assim, vai ser possível. Exatamente. Não é uma garantia. Isso. Mas é uma grande possibilidade. Uma grande possibilidade. E aí, cada caso é um caso, né? Então, a gente consegue mapear essa paciente em relação à sua idade, a quantidade de folículos que ela tem no ovário, que é o que a gente chama de reserva ovariana, para saber quantas coletas serão necessárias para que ela adie com segurança. Qual que é a taxa de sucesso que ela vai ter com esses óvulos congelados? Para ela criar ou não expectativa em cima daquilo. Então, esse procedimento, que hoje em dia está extremamente comum, exatamente porque tem sido mais comum esse adiamento da maternidade, é uma excelente estratégia para essas pacientes que precisam adiar ou querem adiar. E existe aquele outro perfil de paciente, que é aquela paciente que já está tentando engravidar e que, porventura, por algum motivo, ela não consegue de maneira natural. E eu falo que ninguém quer fazer tratamento para engravidar, não é esse o sonho de ninguém. Eu nunca atendi alguém lá no meu consultório que fale, meu sonho é fazer uma fertilização in vitro. Todo mundo quer engravidar de maneira natural, mas nem sempre isso acontece. Então, quando você para lá o seu método contraceptivo, você já tem certeza que você vai engravidar no primeiro mês, né? Você já começa até... A angústia começa aí. Você já começa até a sentir sintoma. Parece que eu já tô grávida. Nossa, parece que eu tô meio com náusea. Parece que o peito tá meio inchado, meio sensível. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E qual que é o problema dessa tentativa de engravidar? A gente não tem controle sobre ela. Então, assim, eu quero um carro, você vai trabalhar mais para você juntar dinheiro para você comprar um carro. Eu quero ter um filho, eu já tenho estabilidade financeira, eu tenho um marido bom, eu sou saudável, eu sou atleta, eu nunca fumei, nunca usei droga, por que o filho não vem? Então, a gente não tem controle sobre isso. Então, essa falta de controle, e acho que o imediatismo também, né, do ser humano, ele gera uma angústia muito grande. E aí, como ela disse... entra a Valéria. Exatamente. E ainda tem, eu brinquei, o viés de informação, né? Quando você quer muito uma coisa, quando você quer comprar um carro, você só vê esse carro na rua, você já viu? Com certeza. Então, quando você quer engravidar, a Nosso mesma olho coisa... procura. Procura, o o cérebro, desejo, ele tem captura. um filtro. Desejo, né, O desejo captura Eu acho imagens que é nesse isso. contexto. E você só vê grávida, só vê ultrassom de grávida, todo mundo parece que tá grávida, menos você. A decisão de procurar um especialista para saber o que está acontecendo é muito difícil. Porque a gente não quer ter nada. Existe essa negação por parte do casal. Mas já que ele procurou e um dos tratamentos é inseminação ou até fertilização in vitro, que é um tratamento mais complexo, é difícil aceitar que você precisa de um tratamento. Não, e quando você está no tratamento, a gente bate numa série de questões emocionais, assim, éticas, religiosas, Isso. né, suas que Isso. às vezes a gente nem sabe que tem, É. porque Só vivendo. é muito louco, É. né, assim, entre aspas, porque você responde um questionário ali, né, o que você vai fazer com o embrião? Você vai Sim. congelar? Você vai doar? Não, isso aqui a lei permite, isso aqui não permite. E você começa a viver aquilo ali, é muito angustiante. Sim. Realmente, assim. Eu já tive contato com esse universo, né?
E isso, com certeza, os pacientes precisam muito desse apoio. Ter um espaço de psicológico. escuta para que esse paciente possa levar, porque esse tratamento ele gera muitas fantasias, medos, e o filho ele nasce muito antes no imaginário. A gente já enche de significantes esse filho que nasce muito antes de vir. A gente já nomeia se for menino, se for menina, vai se parecer comigo nisso, com meu esposo naquilo, né? Não vai dar bi, vai ser estudioso ou estudiosa. Então a gente enche de significantes esse bebê ideal que nasce muito antes no nosso imaginário. E como que ele não vem? Né? Mas é um lugar que se coloca o filho. A grande maioria de nós colocamos a responsabilidade dos nossos desejos, e o filho é uma escolha e é um desejo, a responsabilidade dele vir para me fazer feliz, para ele vir para responder a cobranças sociais, para ele vir para resolver um problema conjugal, para cuidar de você na velhice. Nem sempre vai acontecer o que você até para a constituição familiar, que não é isso. O filho, ele não vem para tamponar faltas que são suas. Ele não vem para constituir família, porque a família, antigamente se dizia que era constituída por papai, mamãe e filhinho. Quer dizer que um casal que opta por não ter filhos não é família? Então, quando uma pessoa resolve compartilhar a vida com outra, ela já está iniciando uma construção familiar. Eles já são uma família. Né? O filho vem para agregar a essa família. E o investimento afetivo que é feito a esse filho, sem responsabilidades, é que faz com que você coloque mais leveza nessa jornada. Então, o desvelar de responsabilidades desse filho. Eu quero ter um filho porque ele é muito desejado e vai ser muito amado. Ponto. Ponto final. A responsabilidade é sua, porque ter filhos é uma escolha. E o tratamento também é uma escolha, no qual o casal pode desistir na hora que ele quiser. A gente brinca assim, né? Ter filhos, não ter filhos é muito difícil. Fazer a FIV também é muito difícil. A gente precisa escolher qual difícil que a gente quer. Qual difícil que a gente quer viver. E aí, terminando de responder sobre a ciência em relação a esses tratamentos, eu falo que a fertilização in vitro, sem dúvida, ela veio para mudar a vida de muitos casais que só conseguem ter filhos através da fertilização in vitro. Então, tem mulheres que não têm as duas trompas. Tem mulheres com endometrioses severas. Tem mulheres cujo parceiro não tem espermatozoide e precisam ser submetidos a processos mais complexos. Então, ela veio, de fato, para mudar a vida, a jornada desses casais que estão tentando engravidar. E aí nós temos hoje, né, biópsias embrionárias para triar esses embriões cromossomicamente normais, vamos dizer assim. Nós temos outros tipos de biópsias para avaliação de doenças. A genética é fascinante. Fascinante. Né? Então, e está em constante modificação, e a reprodução humana ela está em constante modernização. Então, eu falo que a gente vai crescendo e modernizando junto com a reprodução humana, né? Porque é algo novo. O primeiro bebê nascido de fertilização in vitro, ele não tem nem 50 anos. É algo muito novo. Existe uma curiosidade mesmo, assim, existe alguma coisa, assim, se atualizando também em relação a leis? Sim. Porque o Brasil é um país mais arcaico, mais conservador, assim, no que é permitido, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Isso muda muito. Assim, a gente não tem uma lei que rege a reprodução humana, a gente se baseia no Conselho Federal de Medicina. Nas resoluções desse conselho. E isso muda com muita frequência. Praticamente todo ano nós temos uma normativa nova. A gente precisa sempre se atualizar, né? E aí, às vezes, eles voltam atrás, né? Coloca alguma regra. Não, liberou isso não faz mas sentido. Agora não pode. Volta. Então, isso está em constante mudança até a gente, né, acredito eu, ver o que vai ser o melhor cenário do ponto de vista ético, tanto para os médicos quanto para os pacientes e tudo mais. Bom, muitas mulheres se cobram, né? Eu deveria ter tentado antes. Nossa, será que eu esperei demais? Será que eu quero mesmo ser mãe ou não? Não tenho parceiro ideal. E aí vem a culpa.
né? O tempo e a culpa. Tempo de decisões e a culpa de não ter tomado a decisão ou não ter tomado a decisão correta, né? Digamos assim. Natália, me conta aqui, como é que a gente desconstrói essa culpa? Né? Como que a gente retoma a autoestima como mulher com essa culpa, com esse tempo que ruge? Uhum. Como é que você... É muito engraçado, porque eu tento falar para os pacientes e na teoria é muito fácil, né? Então, eu já vivi o outro lado de tentante e eu sei que a teoria é mais fácil que a prática. Mas eu falo que a gente precisa viver enquanto tenta. Porque muitas vezes essa paciente, ela para a vida dela para tentar engravidar. Então, eu não vou fazer atividade física intensa. Ai, se eu estiver grávida, será que eu vou abortar? Ai, eu não vou beber o vinho que eu amo, porque vai que eu tô grávida. Então, eu acho que a gente tem que viver na medida do possível enquanto tenta, né? Porque eu não sei que dia que eu vou engravidar. E se demorar 10 anos? Eu vou ficar 10 anos sem fazer atividade física que eu quero, ou tomar o vinho que eu quero, entendeu? E é muito tão difícil. importante a gente estar bem num momento desse. Sim. Né? É muito importante, porque a gente se olhar no espelho, a gente se achar bonita, a gente ter o prazer de pôr uma roupa nova, uma roupa que você gosta, de sair com seu parceiro. Isso é tão importante, até no processo, né, Valéria? Porque a gente tem que estar bem emocionalmente. Eu acho que a autoestima faz toda a diferença. Com certeza. E um tratamento, quando a pessoa, né, precisa de partir para um tratamento assim, é um tratamento que impacta na nossa pele, no nosso corpo. Sim. Algumas mulheres engordam, algumas mulheres desenvolvem um pouco de acne, Sim. um pouco de queda de cabelo. E durante a gestação, eu brinco que a gestação é uma doencinha de 9 meses, né? Que você não pode uma série de coisas, mas que depois de 9 meses, curada, né? Sim. Então, eu vejo que isso, assim, é uma procura que a gente tem no consultório para esses cuidados, né? Durante esse tratamento, esse processo de tentar engravidar. E que eu acho que esses cuidados, né, o autocuidado, ele nunca deve ser abandonado. Pelo contrário, eu acho que isso até ajuda no tratamento. E durante a gestação, uma série de nãos, né? Não pode usar ácido, a gente não pode tomar muito sol, porque a pele está mais predisposta a manchas, a gente não pode fazer alguns procedimentos estéticos. Por isso que eu brinco que é a doencinha de 9 meses. Gente, é um desafio, né? ser mulher, né? Porque na época de tentante, vem aquela angústia, vem aquela onda ali hormonal, vamos dizer assim, com queda de cabelo, acne, como você disse. Aí você engravida, não pode fazer nada. Aí você engorda. Só que aí você tá lá barriguda, pelo menos tem um neném ali dentro, né? O neném nasce, você só tá gorda, né? Não, aí o neném nasce, aí você tá preocupada com a amamentação, com o horário, dormiu, acordou. Gente, às vezes eu atendo pacientes aqui que trazem o neném, assim, entre uma mamada e outra, a gente tá ali, né? Tá fazendo os procedimentos. Fazendo alguma coisinha por ela. Então, mas eu acho que, assim, a mensagem o mais importante é a gente nunca abandonar esse autocuidado, porque eu acho que isso é pra vida, né? Não é só porque tá tentando engravidar, ou tá grávida, ou tá nesse momento aí do puerpério, né? Eu costumo dizer, Juliana, que a jornada reprodutiva, ela tem que ser colocada leveza. E um dos viés da leveza é o cuidar de si. Porque a mulher, o casal, eles tentam se preparar para maternar, para paternar, compram livros, fazem cursos, filho meu não vai chupar chupeta, não vai comer sal até 1 ano, açúcar até não sei quantos anos, não vai ver tela. Então, eles tentam se preparar para maternar e paternar. Só que eles esquecem que tem a avó. Adoro. Também. Tem a avó para estragar tudo. Tô brincando. Dá doce, dorme com o pé sujo. Que é a melhor parte. Só que eles se esquecem que não é se prepararem para maternar ou paternar. Porque quando nasce esse bebê, são 3 recém-nascidos que juntos vão aprender a lidar com aquela situação. Mas eles podem se preparar para se apresentarem como pais. E se apresentar como pais é cuidar de si. Então, é cuidar da sua alimentação, do seu corpo, que elas normalmente não têm o controle, elas entendem nesse processo que não têm o controle do corpo.
E é como Garcia Lorca fala, e esse maldito corpo não me responde. Porque eu queria ter uma reserva ovariana gigantesca, eu queria ter vários embriões. E essa jornada reprodutiva é uma jornada de perdas. Eu perco com a idade, eu perco na coleta de óvulos, porque o médico consegue ver tantos folículos, mas na hora da coleta é que eu vou saber quantos óvulos maduros eu vou conseguir, porque nem todo folículo tem óvulo. Então, eu estou perdendo. E depois eu tenho tantos óvulos maduros para fertilizar. Alguns fertilizam, outros não. Alguns embriões evoluem, outros não. Então, é um processo de perdas, que é difícil de elaboração. E quando você fala da culpa também, que você estava falando, não tem como a gente desconstruir culpa. Tem como você colocar o sujeito para identificar e elaborar de onde é que vem isso. Que lugar é esse que eu estou colocando esse filho? Gente, ela é minha mãe. O que é que eu escutei? O que eu escutei? O que eu escutei lá atrás? Porque nós formamos a identidade através daquilo que o outro fala de mim para mim. Quem que é esse outro que fala de mim para mim quando eu sou criança? Os meus pais. Então, se o meu pai fala, ou minha mãe fala, não, ela vai ter bebezinho, vai dar netinhos para a mamãe, aquilo é introjetado na criança. Ela leva isso para a identidade dela. E aí a gente para e pensa o quanto é importante a função de mãe. Olha para você ver. É mais uma coisa para preocupar a mulher. Quando nasce um filho, eu costumo dizer que nasce a culpa. Então é isso. Agora, a elaboração disso é um processo. Vocês estavam falando de imediatismo. Acho que a urgência é algo reconhecido na reprodução assistida. Porque quando eu desejo para ontem. Eu quero que isso aconteça rápido. E o imediatismo é algo que na contemporaneidade está muito visível. A gente fala com outra pessoa do outro lado do mundo em tempo real. Né? A gente tem respostas muito rápidas com um clique. Podem não ser as mais pertinentes, reais, mas nós recebemos respostas. E agora demos para acelerar os aplicativos de conversa, para não perdermos tempo. Então, a gente está sempre correndo atrás de um tempo que a gente não quer perder. Cuidar da pele, cuidar do corpo, cuidar da saúde mental. Isso tudo promove leveza nesse processo, porque eu começo a entender que eu estou fazendo o que eu posso, eu estou dando o que eu tenho para dar. E cuidar, para a gente cuidar bem de quem quer que seja, nós precisamos estar cuidados por nós mesmos. Exatamente. Né? Eu acho que aí que entra o autocuidado. Quando você está bem, né? Você se sente bem, bonita, magra, vestindo 38 largo. Igual alguém que eu conheço. Maravilhoso. A gente está com outra energia, com outra vibe, né? Usando essa palavra assim, para você doar aquilo para quem está próximo de você. Seja seu filho, seja seu companheiro, seja as pessoas que trabalham com você. E puxando sardinha um pouco pro seu lado, a gente é imediatista até nisso, né? Você faz um procedimento, você fala, em 3 meses o colágeno vai agir. Meu amor, 3 meses? Eu tenho pacientes assim, aí elas me ligam com 30 dias, quero fazer outra vez. Como o imediatismo está em todas as áreas, não só na nossa. É verdade. É verdade. Bom, mas aí é que entra, né? O bom senso, a ética, né? A responsabilidade com o tratamento. Né? Falando dermatologicamente falando, é isso. A gente tem que ter esse juízo, né? Para indicar o que é correto, na hora correta, para que a gente não tenha aí um bando de pessoas com a mesma face, porque nós somos diferentes. Nossas necessidades, elas são diferentes. E esse compromisso dessa entrega, né? Desse cuidado verdadeiro, a gente está falando de cuidar, né? Ele esbarra muito nisso aí que a gente vem falando. Nós precisamos estar bem para cuidar de quem a gente gosta, de quem nos procura, e fazer isso sempre, né, com muito carinho, com muito cuidado, como é que eu posso dizer isso, Valéria? Me fala aí. Com dedicação, né? Com dedicação, com comprometimento. Adoro essa palavra, sabia? Adoro essa palavra.
E eu acho que a Juliana, ela pode ajudar a gente, assim, um pouco nisso, né? Até para ajudar essas mulheres que estão passando por essa fase, para saber, assim, o que a gente pode fazer do ponto de vista dermatológico para ajudar essas mulheres que estão em tratamento, que estão em uso de hormônio, ou que já estão grávidas, ou que já estão no puerpério, para tentar amenizar, né, essas angústias do corpo mesmo. Tentando engravidar, você pode fazer tudo que você quiser, né? Depende da necessidade. Eu costumo dividir o tratamento em 4 grandes pilares. Então, a gente cuida de textura, de ruga, de flacidez e de sustentação. É claro que cada um com a sua necessidade. Tem mulheres que têm um foco maior na flacidez, uma necessidade maior na flacidez. Outras na textura. Então, eu acho que essa avaliação individual ela é extremamente importante. E eu não abro mão dela, você sabe disso. Bom, eu noto muito nas pessoas que estão em tratamento para engravidar alterações na textura de pele. Então, é uma mulher que chega com acne, os poros um pouco mais dilatados, um pouco de queda de cabelo. E existem tratamentos, né? Nós podemos dar de tudo, exceção da isotretinoína, que aí eu não utilizo nessa fase. Bom, engravidei. Aí você já não pode uma série de coisas. Né? Antes de engravidar, nesse período de tentativas, esses procedimentos estéticos todos estão liberados também. Toxina, bioestimuladores, as tecnologias, isso é muito tranquilo. Só um adendo, que é uma dúvida muito frequente. A paciente que já está em tratamento de fertilização in vitro e vai fazer a transferência embrionária, ela fica assim, eu posso fazer tudo? Eu falo, até o dia de transferir o seu embrião, meu amor. Você aproveita e faz tudo. Transferiu, acabou. Aí começa a doencinha de 9 meses, que eu falo, né? Porque transferiu a gente não sabe, né? Se vai evoluir ou não vai. Então, a mulher que transferiu, eu já interpreto como grávida. E grávida, a gente tem uma série de restrições, inclusive com creminhos bobos tópicos. A gente não pode usar nada derivado de vitamina A, vitamina C com muita cautela. Essas associações, elas não são recomendadas. Eu não faço procedimentos estéticos, tá? Toxina, bioestimuladores, tecnologias, no máximo limpeza de pele, com produtos que eu sei que podem ser usados. Né? Então, é uma fase que nossa atenção, ela está voltada para o cuidado, né? Aí já é para o cuidado com o bebê. Então, nessa fase, eu também, eu não utilizo os procedimentos. E aí, ganhei neném, amamentando. Amamentando tem uma série de medicamentos também que não podem ser utilizados, mas alguns procedimentos estéticos já podem e devem ser, para a gente justamente começar essa retomada, né? É muito difícil essa retomada. Ela é uma fase eu falo que com 30 dias, eu não gosto nem de visitar neném maternidade, porque é uma fase que a mulher está tão assoberbada, com tanta coisa para fazer. E é tanta coisa nova, e privações, privação de sono, de banho, às vezes, né? E a gente sente culpa até de procurar uma ajuda para cuidar da gente. É engraçado, né? A gente fala, nossa, mas eu tô deixando de dar atenção pro filho para ir lá fazer um botox. Parece que é uma coisa absurda. Mas aí, durante o período da gestação, eu sou um pouquinho mais dura, né, nesse sentido. Pelo fato de que a nossa atenção realmente está voltada para outra camada, né, da nossa vida. Bom, é isso. Quando nós tivemos a ideia de fazer o podcast, eu comecei a pensar assim, nossa, eu adoro programas de entrevista, né? Eu adorava assistir os programas da Marília Gabriela. Não tem minha idade agora, né, Valéria? Mas tudo bem. E ela sempre terminava as entrevistas dela com um bate-bola bem rapidinho, assim, sobre curiosidade sobre vocês, algo pessoal mesmo. Sim. Então é sem pensar muito. Sim. Tá bom? Vamos lá? Ai, que medo! Então vamos lá. Natália, seu prato favorito? Sushi. Você. Massa. Bebida favorita? Aperol. Whisky. Eu também. Um hábito saudável? Musculação. Difícil. Trabalhar. Não, isso não é muito saudável, não. É prazeroso. Ela vai começar a correr. Vamos providenciar a cordinha. Tá bom. Mas eu pratico exercício físico. Ótimo. Agora um hábito não saudável. Bebida alcoólica. Eu gosto de um drinkzinho. Cigarro.
Não precisava contar É, isso. Mas vai parar. Vai parar. Uma viagem inesquecível. Tailândia. Ai, também amei. Grécia. Não conheço ainda. O que é algo que esteve na moda, que você usou, mas que você fala, como fui capaz? Sombra preta. Não, mas Eu era, assim, adepta fiel da sombra preta. Quase virou Meu gótica, me Deus conta do dessa céu. fase. Sombra preta. que era na moda, Que é uma coisa que esteve na moda, que você usou, que você fala, como fui capaz disso? Pois tatuagem. Tatuagem. Tá. Qual perfume você usa? Chance da Chanel. Tô. Allure, da Chanel. A Chanel tá gostando. Chanel tá Você- bombando. Tá bombando. Chanel tá bombando nesse podcast. Uma mania. Dormir cedo e acordar cedo. Mas não é mania, é necessidade. Escrever. Um medo. Medo dos meus filhos morrerem. Hoje eu tenho vários medos depois que você vira avó. Dos meus mesmo? netos adoecerem. Então dos- piora esse negócio. É, A gente tá na fase mãe. piora porque os afetos vão aumentando. Então, é isso. É mais assim essa questão de adoecimento de netos, filhos, marido e até mesmo a gente, porque começa uma ladeira. Nós estamos no topo dela ainda. Estamos lá em cima, Valéria. Não, você tá. Você tá. Estamos. Vamos lá. Qual uma celebridade que você gostaria de conversar um pouco mais com ela? Se eu falar Sabrina Sato, vocês vão achar brega? Não vou não. Eu tenho algumas curiosidades, algumas perguntas para fazer para Sabrina. E você, Valéria? Celebridade que eu gostaria de conversar seria Freud. Mas Nossa! como ele não tá aqui mais... Imagina um Mas podcast com o seria Freud. o máximo. Seria o máximo para mim. Eu ia adorar assistir também esse podcast. Que recado você deixaria para o mundo? Você tem um minutinho para deixar um recado para o mundo. Avalie sua reserva ovariana e não faça piercing no umbigo. Porque quando você engravida, meu amor, aquele buraco nunca mais vai fechar e vai ficar deste tamanho. Como é que chama aquele negócio? Alargador. Você, Valéria. Seria assim, para o mundo, seria aprender a lidar com aquilo que é seu, sem tentar utilizar modelos que são idealizados por nós e nós mesmos nos exigimos. Então, é viver aquilo que a vida te promove, os cenários que a vida te apresenta e seja protagonista da sua vida. Sem cobranças, né? Sem cobranças, sem entender que a vida às vezes não vai acontecer da forma, da maneira e nem no tempo que você idealizou. Mas que a busca, o desejo, ela é do ser humano, ela é do sujeito. É a busca da completude, que nunca vai se dar. Mas que nós somos desejantes e temos que desejar. E é isso. Eu costumo raciocinar o que você falou de uma forma bem simples. Uhum. Eu falo que é como se você entrasse assim num rio com uma corredeira bem leve, assim. Então, é muito mais fácil a gente, às vezes, se soltar e deixar aquilo te levar do que você ficar nadando para alcançar uma margem ou fazer um caminho contrário, né? Mas é isso. Eu acho que a vida fica mais leve, fica mais bonita e fica mais alegre, né? Eu acho que essa leveza, ela nos falta hoje em dia. Deixa ela te levar, não precisa ser depressa ou imediatismo. Gente, eu queria agradecer demais vocês. Principalmente você, viu, Valéria? Porque saber que você topou só por minha causa, eu estou assim, muito feliz, muito lisonjeada. Foi um prazer estar aqui com você, Juliana. Nossa, foi muito rico. Você é muito querida. Obrigada, muito obrigada. Foi maravilhoso, Nath, obrigada. Preciso nem te falar. Fala, Nath. Fala, Nath. Olha, a Nath foi uma inspiração.
Quando a gente escolheu aqui, né? Não, vamos fazer aqui. Eu falei, nossa, deixa eu ver que look que eu vou colocar. Eu cheguei tão delicadinha. Aí eu ganhei um presente. Eu tô combinando com essas duas agora aqui, ó. Super discreta. Super gêmeas ativar. Obrigada, Muito foi obrigada, ótimo, foi maravilhoso. ótimo. Sucesso pro Vou te podcast. ver agora na corrida, né? Vamos. Ok, Valéria, já tô providenciando a cordinha. Eu vou estar lá, passeando. Não, senhora. Foi isso, gente. Muito obrigada. Espero vocês para o próximo Além da Pele.